Olá, tudo bem? Antes de nós exibirmos mais um episódio do nosso quadro paulatino, preciso dizer que nosso parceiro precisou assumir outras atividades e trabalhos no seu canal de divulgação evangélica, abrindo, portanto, espaço para algo muito bom, para que possamos receber novos convidados e permanecer com essa rica troca, sempre buscando trechos da obra Paulo e Estevão, lições para tempos difíceis. Deixe o seu comentário, diga o que você achou. Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Nós estamos hoje aqui no quadro Paulatino, recebendo um convidado muito especial. Por favor, Robson. Bom, Robson Cunha, para deixar bem claro, para que as bobagens que eu venha falar me sejam por justiça atribuída, porque tem alguns Robsons de excelência aí, né? E, na verdade, na seara espírita, há longos e longos anos, pode parecer inacreditável, mas já fui pequenininho, quando eu pegava na mão de meu pai e que íamos para o centro André Luiz e Nazaré, né? Ali começa a nossa caminhada espírita, é um legado que eu trago de meu pai. Algumas preleções, algumas conversas, alguns grupos de estudo, é um tema que realmente abraçamos, porque temos um compromisso de ajudar, e a nossa ajuda ela precisa ser qualificada. A dimensão espiritual, com as demais dimensões humanas, elas a dimensão espiritual ela tem uma importância muito grande no processo reencarnatório, no processo evolutivo. Então, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente volta amanhã e volta amanhã e volta amanhã, né? Pronto, então, devidamente apresentado, nós estamos aqui no quadro Paulatino, cujo objetivo é a gente extrair lições preciosas da obra Paulo Estevão para tempos difíceis, e hoje nós estamos aqui para aprender com Robson sobre a frase que está lá na obra Paulo Estevão, um só sortilégio eficiente, o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. Então, vou falar um pouco do contexto quando essa frase foi dita. Saulo de Tarso e Barnabé foram convidados pelo procônsul de Neapafos, Sérgio Paulo, que já havia sido ajudado quando estava passando pela embarcação com Gesiel, e Gesiel cuidou dele. E agora ele teve mais uma vez um episódio de uma doença similar, e um mago cuidava dele, conhecido por Bar Jesus, e ele buscava a medicina, né, artesanal, a medicina rudimentar da época, e também buscava talismãs, algo meio místico, para tentar oferecer a Sérgio Paulo, que era um homem muito rico, um homem muito bem posicionado na sociedade, a cura de que ele precisava. Mas efetivamente aquilo não tinha nenhum resultado prático. Então, Sérgio Paulo, sabendo da fama da cura de Saulo de Tarso e de Barnabé, pede que eles o visitem. E ele começa, Bar Jesus, a crescer os olhos sobre Saulo, né? Por conta desse dom divino, e começa a perguntar para ele o que ele ganhava nesse ministério. E aí Saulo diz, né, que ele ganhava a misericórdia de Deus, justamente de uma forma sutil e direta, dando a entender que aquele dom divino não deveria ser mercadejado. E aí ele, Bar Jesus, investiga ainda mais. Não, mas será que você não tem nenhum talismã, nenhuma pílula mágica? Será que você faz tudo isso sem a contribuição de nenhum sortilégio? E aí Saulo de Tarso responde isso a Bar Jesus. Um só sortilégio eficiente eu conheço, é o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. Então, Robson, queria, por favor, que você fizesse suas considerações sobre isso nos dias de hoje. Pois é, né? A gente precisa voltar um pouquinho atrás, exatamente como você traz, Patrícia. Fica evidente que os apóstolos, a começar, né, pelo próprio mestre,
feria interesses, conflitava com uma cultura da época, né? Então, veja, mago, Bar Jesus. Então, ele tinha ali na presença de Paulo os seus interesses feridos, ameaçados, porque era ele o mago, detentor da magia, detentor do fazer acontecer, né? Mercenariamente. Observe que ele se sente ameaçado porque não era só o fazer acontecer magicamente que ele iria perder, mas era o poder. Então, assim, e quando a gente ouve essa frase de Paulo, ela, a gente precisa começar por aqui, perdura até hoje e precisa perdurar, né? Observe que tem um pouco de simpatia no que o mago fazia. Ele atendia às demandas que lhe chegavam, ele dizia aquilo que os ouvidos que lhe procuraram queriam ouvir. E eu me permito entender que isso é um ponto que a gente precisa trazer, porquanto a simpatia hoje muitas vezes impera e a gente deixa de ajudar porque preferimos ficar no egoísmo de não ameaçarmos a nossa imagem e não nos submetermos à prova e deixar o outro pensando, agindo, atuando como ele bem entende e sem o nosso suporte, sem o suporte do nosso conhecimento. Então, assim, aquela simpatia levada pelo mago encontra uma força, né? Igual e contrária de Paulo, que diz, não, tem um Pai, tem um Deus superior. Né? A coisa não é do nada, não é em vão, não é uma simples ilação. E observe que a história de Paulo traz eminentemente, prevalentemente suor e trabalho, né? Poderia ser um privilegiado. E era assim. E é por isso, por essa crença, por esse padrão, que o Bar Jesus não acreditava que Paulo estava fazendo aquilo, né? Porque era uma obra divina, gratuitamente, pelo fazer, pelo ajudar, pelo servir, né? Pela divulgação do cristianismo, pela ampliação da proposta do Divino Mestre. Era inacreditável, né? Se fazer do nada, carregar couro no lombo, deixar de ser quem foi, para ir para as feiras, ser criticado, julgado, receber migalhas, receber o dó e a pena das pessoas que o ajudavam porque era uma pessoa sofredora, porque fez uma escolha equivocada, porque abandonou o que tinha. Quem se dispõe a isso? Né? De que forma? Então, vamos pegar aí o Saulo, Paulo e o Bar Jesus. Duas estratégias, dois modelos completamente diferentes. Né? Então, quem tem a dor e o sofrimento, isso a gente encontra na atualidade de hoje, e diversos Bar Jesus nos passeios das calçadas, né, diante de algumas portas, dizendo: venha cá, eu respondo às suas questões. Nada contra, cada um no seu momento, cada um na sua fé, cada um no seu grau evolutivo, né? Mas a gente procura, com esses nós não nos preocupamos, porque todos nós estamos à mercê das leis naturais. Mas o que me preocupa é aquele que cede ao apelo mais fácil, né? É aquele que cede ao Bar Jesus da vida, entende? É aquele que deixa de olhar para dentro de si e fazer exatamente o que essa belíssima frase traz, que é o sacrifício de si mesmo, né? Então, é muito mais prático a gente comprar um remedinho que me acalma, que me tira de mim mesmo, né? É muito mais fácil acusar obsessores, eu vou colocar entre aspas, porque eu tenho uma opinião a respeito desse termo, a culpa, né? No outro, ele não pode se defender, eu vou no centro espírita, eu vou deixar essa obsessão, essa influência lá, e a gente atribui ao outro aquilo que é nosso, né? E a gente, muitas vezes, brinca, né?
de evolução e acredita que por essas vias também tem evolução. Porque na medida que eu me movimento para o fácil, né? Na medida em que eu leio uma autoajuda e que me esforço para sorrir quando tem uma dor de angústia aqui dentro que pressiona, eu estou brincando de evolução. Porque, como diz Joana de Ângeles, a gente precisa de coragem. Coragem e seriedade para olhar para dentro e não para fantasiar ou dar uma falsa luz, uma falsa iluminação a mim mesmo, né? Eu não sei se essa visão, Patrícia, ela encontra em você alguma ressonância, mas eu vejo esse conteúdo nessa belíssima oportunidade em que Paulo está diante, né, de Bar Jesus e não deixa de ser atual. E é por isso que Emmanuel escreve e nos traz para o agora, né? Há 2000 anos depois. Essas palavras não são de época, a gente não está ali num livro de história, né? Ali a gente está percebendo que em formas diferentes, muitas vezes nós estamos procurando os Bar Jesus da vida, né? É, eu acho que você falou muito bem, Robson. Às vezes não é nem com uma intenção de obter, digamos assim, vantagens imediatas, mas por trás das oferendas, né, de tentar agradar os santos, que mesmo no Espiritismo a gente ainda vê as portas, as filas de curas dos centros espíritas muito mais cheias do que as cadeiras ocupadas nas salas de estudo, né? E Saulo sempre teve esse profundo apreço pelo conhecimento, conhecimento das letras sagradas, porque às vezes a gente percebe um pouco de customização da doutrina, né? Tem uma parte da doutrina que é muito consoladora, que dignifica o indivíduo, que é aquele bálsamo para as nossas aflições, mas tem uma parte que nos convida a esse despertamento. Então eu prefiro aquela parte bonita do compartilhar das mensagens, né, do falar do evangelho, porque é bom, porque Jesus é um exemplo, mas às vezes a gente deixa um pouco para trás a parte do renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me, né? Não é uma Exatamente. mensagem só de admiração. Não, com toda certeza. E o próprio Paulo nos ensina nessa simples frase, nessa simples passagem. É, e você toca num ponto muito importante, porque a doutrina espírita ela traz informações. Paulo tinha informações, né? Do Divino Mestre, ele tinha informações de todo o poderio daquela época, ele foi transformado no seu caminho de Damasco, ele tem duas experiências, né? A experiência anterior e a experiência posterior, né? E, assim, enquanto informação, de nada valeria para Paulo. Paulo tinha a informação, mas olha a segunda fase dessa expressão, né? Então, com o sacrifício de nós mesmos. Então, eu só vou evoluir na medida em que eu faço algo útil dessa informação, mas experiencio pautado nesses balizadores, né? Nesses baremas morais, vamos dizer assim, mas eu vou para a vida com essas referências, experiencio a vida e arregaço as mãos, né? Eu passo a ser sujeito do meu próprio processo evolutivo. Existe uma diferença de esperar em Deus e de esperançar em Deus, né? Esperar em Deus é estar recorrendo ao Bar Jesus. Mas esperançar é aquilo, tenho fé, Senhor, e mergulho na vida, porque, né, estou à sua mercê, estou em seus braços, né? Não é porque tenho fé em Deus, é porque eu sei Deus, é um pouquinho diferente, né? Então eu mergulho sem apelar. Por quê? Porque ele já fez o que deveria fazer, que era me dar a vida, né? Então a oportunidade reencarnatória me foi dada. E me foi dado também os recursos para tomar conhecimento da doutrina espírita, que é alguma coisa que vem depois do evangelho, né?
depois do cristianismo, entende? É aquele algo mais que está acessível aos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas apenas a algumas, né? Algumas abraçaram. Então, é uma diferença porque eu tenho a essência da imortalidade. Bom, então isso já me dá um outro sentido da vida. Eu não estou aqui por nada e não estou aqui numa colônia de férias, né? E se eu estou aqui, é porque eu preciso experienciar. Porque se não precisasse, os meus erros seriam perdoados no plano superior e lá mesmo eu ficaria, né? Mas por que que precisamos desse corpo, desse conjunto sensório, para que as coisas do mundo nos afetem, nos tombem, nos incomodem, né? Nos doam, como diz Joana de Ângeles, e só com esse sensório físico, material e corporal é que o espírito é impressionado pelos resultados e efeitos das minhas experiências. A evolução está aí. E Paulo, muito embora discípulo, ele não cruzou os braços. Ele não fez somente levar a teoria, né? Ele deu continuidade à obra do mestre, levando também a obra do mestre, porque ele trabalhava. E Jesus diz, né? O Pai trabalha até hoje, eu assim também farei. E Paulo também assim fez, né? Tem a teoria, tem a informação, mas não se conteve em simplesmente transmitir. Viveu, sentiu a dor, sentiu os efeitos da falta, da escassez, do não ter, da humildade. Ele contactou com a inveja, com os orgulhosos, com os vis. Ele foi afetado nessas relações sociais com aquelas pessoas que o julgavam, né? Então, o processo evolutivo exige de nós isso. Inclusive hoje, não tem muita coisa diferente, talvez os sujeitos sejam diferentes, né? E o nosso espírito talvez tenha, assim, uma, uma estrada percorrida maior, vamos lá, não é nada cirúrgico nem matemático, mas uns 500 anos, né, de existência espiritual em sucessivas encarnações. Mas a linha é a mesma das leis naturais. É isso, Patrícia? Isso. Que é a tônica do ser cristão, né? Essa fala de Paulo também nos mostra que a gente não ganha nenhum privilégio por ser cristão ou por ser espírita, pelo contrário. A gente passa a servir de vitrine. Então, a parte do consolo, o alívio com a prece, os tratamentos espirituais, são coisas a mais que tem de recursos, mas que é para dar, tipo, aquele restaurar do fôlego para nos fortalecer para as lutas, né? Essa é a primeira parte, né? Então, assim, o que é ter fé em Deus? É deixar por conta dele, é pedir que afaste-me dos problemas, das dificuldades, ou que afague as minhas dores. Mas, assim, eu também costumo pensar, e isso serve para mim, não sei se pode servir para mais alguém, e prefiro entender que o milagre da vida o divino mestre, o Pai, o Criador fez quando nos criou. Porque nós já temos todo um construto. E eu penso assim, e tenho razões da doutrina espírita, das literaturas, para entender que nós temos todos os recursos, porque se o Pai é justo, ele não pode nos dar uma responsabilidade sem o devido poder, né? Quando a gente pede alguém para comprar alguma coisa, né, e a gente está fazendo uso disso, né, nesse contexto, nessa contingência, nós damos o dinheiro. E olha, que nós somos falíveis, né? Então, se o Criador nos manda para cá e nos incumbe de evoluirmos, de nos tornarmos melhores, ele não nos mandaria sem o poder de nos transformarmos, né? E isso foi dito por Jesus: podeis fazer mais do que eu faço. Tudo pode aquele que crer. Nesse tudo está literalmente tudo. E está o tudo que a gente vem a pensar e que o tudo também que ainda não exista nesse momento. Mas o tudo é todas as nossas possibilidades. Nós temos um código genético aberto, nós temos os neurônios silentes, nós temos uma restauração celular a cada 4 meses,
né? Nós somos a única espécie adaptativa, não submissa, não passiva, mas aquela que altera o ambiente e constrói as condições necessárias para a nossa sobrevivência, né? Então, nós podemos ser hoje melhores que ontem, né? Porque nós temos essa plasticidade. E quando Jesus dizia que tudo é possível para aquele que crê, né? A gente tem toda aí a força de um magnetismo e todo um construto cerebral que faz com que a gente enxergue ou crie possibilidades onde elas não existam, para que aquilo que a gente deseja, se para o bem, verdadeiramente aconteça, né? Mas não sem o trabalho, não sem o esforço. Então, é como você traz, Patrícia, a fé regenera, a fé reforça, a fé dá um equilíbrio psíquico, psicológico, né? Porque aquilo que parece, muitas vezes, envolvido num determinado contexto ou contingência, a gente faz uma leitura, ou duas leituras possíveis, mas escolhe uma, né? Ameaça ou oportunidade. A doutrina nos mostra que tudo que se nos acontece são oportunidades evolutivas. Mas como somos feitos de um sensório, sucumbimos, nós temos medo, nós nos sentimos inseguros, nós não confiamos no devir, né? E muitas vezes esse processo abala cada um de nós emocionalmente e nos enfraquece a fé, né? Mas como é que a gente fortalece essa primeira afirmação de Paulo? Vivendo e confiando. É o desenvolvimento de uma relação de confiança. E basta a gente olhar para a gente. É isso, Patrícia? Excelente. Ô, Robson, quero te agradecer demais e te convidar para suas considerações finais. Muito obrigada. Ô, Patrícia, se tem alguém grato aqui, sou eu. Admiro muito o seu trabalho, o seu propósito. Sou seu fã de carteirinha. Quem sabe um dia eu faço um monte de camiseta, apito e bandeirinha, né? A contribuição que você dá para esses corações não tem comentários, não tem adjetivos. Você é um exemplo para todos nós, um exemplo de força. A gente sabe que mesmo que nas suas dinâmicas, né, você não se furta a trazer as suas palavras, as suas horas de estudo, você transforma esses momentos silenciosos de você com você mesma numa coisa pública que chega ao outro e que ajuda nessa transformação pela qual tanto precisamos, né? Eu é que agradeço, não sei se realmente correspondo, né, às suas expectativas, sei que não chego ao ponto em que você está, mas de alguma forma a gente tem, digamos que algo em comum, que é o ajudar, né? Ah, em graus evolutivos talvez diferentes, mas assim ajudar talvez seja isso que nos está juntando nessa telinha aqui. Eu agradeço de coração essa oportunidade. A admiração é recíproca, viu? Parabéns também pelo seu trabalho, Robson. Então, Obrigado. já fica o convite para as próximas, viu? Meu Deus, gratidão. Sempre disponível nos seus belos propósitos. Então, gente, um abraço a todos e até a próxima.